Olá, alunos do curso de Gestão de Dados da Universidade Federal do Piauí. Eu sou o professor Arlindo e estamos começando mais uma de nossas aulas de banco de dados não convencionais. Então, nessa aula, nós vamos continuar o nosso assunto de projetos de bancos de dados no SQL, mostrando uma nova abordagem para modelagens de bancos de dados, focada, obviamente, no SQL. Nessa aula, nós vamos falar de relacionamentos nos bancos de dados no SQL, de como modelar esses relacionamentos. Então, voltando ainda a agregados, a gente viu na aula passada esse exemplo de modelagem de agregados, que é uma modelagem daquele sisteminha típico, tradicional, de pedidos de produtos de clientes. Né? Então, está aqui uma modelagem orientada a agregado e a sua representação em JSON, né? Onde nós temos aqui um objeto, um agregado, né? Um objeto cliente, separado do agregado de pedido, né? Então, os dois são duas unidades de agregados separados. E como a gente até sugeriu na aula passada, a única maneira da gente fazer esse relacionamento entre esses agregados é utilizar o ID de um dos agregados para poder conectar eles. Né? Então, aqui para conectar o cliente ao nosso pedido, ao pedido dele, né? A gente utiliza um ID, né? Utiliza um campo que é o mesmo ID do cliente, que é semelhante a uma chave estrangeira utilizada em banco de dados relacional. Mas isso não é uma chave estrangeira propriamente dita, porque não existe, o banco de dados não sabe desse relacionamento entre os dois. Isso aqui é utilizado para a gente encontrar um e outro e vice-versa, mas o banco de dados não sabe disso. Quem vai ter que tratar disso aqui vai ser a própria aplicação, o desenvolvedor que vai ter que tratar disso aqui. Então, é uma abordagem simples e eficiente, a gente até conhece esse tipo de abordagem, né? Como já disse, os bancos de SGBD não têm ciência desses relacionamentos, ele sabe que isso aqui existe, não pode tomar nenhuma medida de integridade de dados. A aplicação deve manter essa consistência e sistemas com muitos relacionamentos são mais adequados a banco de dados relacional, né? Então, se a gente vê que a gente precisa de muito relacionamento, a gente tem que manter essa integridade, talvez a abordagem no SQL não seja tão boa, ou então eu vou ter que penar muito, o desenvolvedor vai ter que, eu tenho que deixar muito na mão dos desenvolvedores para poder ter que se sacrificar bastante para manter esse relacionamento. Então, já que a gente já viu isso aqui de forma básica, agora nós vamos para o nosso representante que utiliza mais relacionamentos, que são os bancos de dados em gráfico, bancos de dados orientados a gráficos. Lembrem que os outros bancos de dados do SQL, Chavalou, documentos e o Columnar, eles são bancos de dados orientados a agregados, utilizam o conceito de agregados que eu mostrei anteriormente. Já o banco de dados orientados a grafos, eles são bancos de dados no SQL que utilizam já uma metodologia de integridade ACID, que é a mesma dos bancos de dados relacionais. Né? Então, a gente vai ter que desconsiderar os agregados aqui nesse caso. Mas eles também são muito úteis. Eles são feitos para relacionar muitos registros pequenos com poucas conexões. Seria o ideal para esse tipo de banco de dados. E, diferentemente das junções utilizadas em bancos de dados relacionais, essas conexões que vão ser utilizadas para fazer os relacionamentos, né, dos bancos de dados orientados a gráfico, elas acabam sendo bem menos custosas que as junções, apesar de a gente saber que a junção é muito bom em banco de dados relacionais, mas elas podem até diminuir o desempenho do banco de dados em algumas consultas, né, mesmo a gente sabendo que elas são necessárias. Já em banco de dados orientados a gráficos, esses relacionamentos, essas junções, pode-se dizer, os relacionamentos entre os objetos, né, eles são tratados de uma maneira mais simples. E os relacionamentos em grafos, elas geralmente não sempre, elas são mais simples, né? E elas utilizam aqueles conceitos de gráfico mesmo que a gente conhece, que são nós ligados por arestas. E eles são ideais para representar muitos relacionamentos simples. Seriam, como eu disse, o ambiente típico, o ambiente ideal para banco de dados banco de dados gráficos, orientados a gráficos, seria expressar muitos relacionamentos de forma simples, né? Bem simplesinhos. E esses BDs, eles implementam, o bom deles é só que eles podem representar muitos relacionamentos. É que eles também
geralmente dentro deles, eles têm todos aqueles algoritmos clássicos que a gente conhece dos gráficos, como caminho mínimo, travessia de largura, travessia em profundidade, etc., né? E por esse motivo, eles podem resolver problemas que são muito custosos no banco de dados relacionais, igual como a gente falou nas junções, né? As junções acabam sendo bastante custosas. E às vezes uma consulta que exige esses muitos relacionamentos em banco de dados relacionais, que pode demorar alguns dias para executar, essa mesma consulta com esses mesmos dados em banco de dados orientados a grafos podem ser resolvidos em talvez algumas poucas horas, né? Então, por isso, muitas vezes, esses bancos de dados orientados a gráficos são utilizados para resolver esses problemas que estão muito lentos, de relacionamentos que estão muito lentos em bancos de dados relacionais. E, às vezes, os desenvolvedores até optam por migrar o banco de dados ou uma parte do banco de dados relacional para o Grafos só para resolver essas consultas mais custosas, né? Então, com base nesse ambiente, nesse contexto, nós vamos mostrar como fazer essa migração. Mas antes disso, só para vocês verem melhor, alguns exemplos, está aqui para ficar mais claro. Então, nós temos aqui vários nós, né? Ligados por arestas. Cada nó desse é uma pessoa e tem algumas informações dentro desse nó, como o nome e a idade. Já nesse aqui, além do nome e a idade, ou além do nome, não tem idade, né? Tem a ocupação e o ranking, né, dele, a função dele. E alguns só tem só o nome, a gente vê que é meio aqui não existe realmente igual com os bancos de dados no SQL, não existe uma maneira padrão, um esquema de como modelar esses nós, né? Eles podem ter diversas informações, mas eles são todos do tipo nó pessoa. E aqui entre as arestas que ligam eles são arestas de conhecimento. A gente sabe aqui que o Neil conhece o Morfeu, que conhece a Trinity, mas aqui já entre eles dois, já, além da informação de conhecer, ainda tem um pesozinho a mais, que é o tempo, os anos, né? Que eles já se conhecem. Então aqui a gente já sabe que aqui a gente tem um conhecimento de quantos anos, aqui a gente não tem, né? E aqui já entre o Morfeu e, e esse outra pessoa aqui, que a gente não sabe só o sobrenome, que é o Reiga, não sabe o nome, né? Ele tem aqui ainda um tipo de conhecimento que eles têm, que é público. Já entre esses dois aqui é secreto, né? Eles se conhecem há muitos anos, há 8 anos, mas é secreto. Então, tá aqui um exemplo de banco de uma aplicação para banco de dados relacionais com seus ou orientados a gráfico com seus relacionamentos, né? E aquele mesmo lá, mano, que estava aquele mesmo exemplo lá que estava de uma maneira mais fácil de entender, está aqui ele aqui, na implementação do Neo4j, né? A gente tem vários nós, então os conhecimentos entre esses nós, né? E a gente pode imaginar que aqui já está bem complexo, né? Esse sistema, mas a gente pensando no sentido que a gente vai estar utilizando Big Data, uma quantidade de dados bem massiva de dados, isso aqui vai ficar bem complexo, bem grande, até ruim de ver, né? E a maneira melhor que eu tenho para analisar esse sistema é utilizando os algoritmos clássicos de grafos. Então, não vou precisar me preocupar como percorrer esses nós. Já vão ter os algoritmos lá prontos no meu banco de dados. Mas eu também, geralmente, esse banco de dados orientado a gráficos, ele também permite que eu faça consultas personalizadas, tá bom? Então, agora que a gente já tem uma ideia de banco de dados orientados a gráfico, como eu poderia migrar meus dados do relacional para grafos, né? Então, não existe uma maneira automática de fazer isso, mas existem algumas regras que foram dadas aí por vários autores, entre eles aqui o Passos et al., né? Ele também deu essa tabelinha aqui, né? Que vários autores de pesquisas, né? Eles sugeriram como migrar de banco de dados relacional para grafo. Então está aqui a equivalência. Na tabela equivale a um rótulo, uma tupla a um nó, um atributo a uma propriedade, uma chave primária a um ID da propriedade, né? E uma chave estrangeira a uma aresta, né? Então, supondo que a gente tenha esse sisteminha aqui, né, que são personagens, tá aqui os nomes deles, e eles estão ligados a essa tabela de família, né, familiares, né? Então tá aqui o ID, todos eles são da família Simpson, tá aqui todos eles.
Isso supondo que eu quero agora migrar eles para um banco de dados orientado a gráfico. Então, usando essas regras aqui, a gente vai usar, primeiro a gente vai saber que cada tupla vai gerar um nó, né? Utilizando essa primeira regrinha aqui. Então, a gente vai pegar cada dessas tuplas e vamos gerar um nó para cada uma dessas tuplas da tabela. Então, a gente vê que cada um deles aqui virou um nó, né? Como também para essa outra tabela, a gente gerou mais um nó. Além disso, a gente vai, para cada nó desse, cada tabela vai gerar um rótulo, né? Cada tabela dessa vai gerar um tipo, posso dizer, um tipo de nó. Então, vocês veem aqui que não está aqui dentro, tá? Poderia estar aqui dentro, tá bom? Então, esse é do tipo personagem, esse aqui do tipo familiar. Mas para diferenciar, ficar uma forma mais lúdica, eu coloquei os familiares de amarelo, ou os personagens de amarelo e os familiares de azul, né? Então, está aqui o rótulo do nosso sistema. Então, e cada chave primária gera uma propriedade do ID. Então, cada um desses nozinhos aqui vai ter um ID que vai tornar ele único, que pode ser até um dado lá que está lá dentro do nó, que está guardadinho lá, a gente não precisa mostrar ele aqui, mas é uma propriedade, um atributo do nó, tá bom? E para cada um desses nós aqui, né, já que tem dois tipos de nó, dois rótulos, né, da tabela, ele ainda vai gerar para cada chave estrangeira que eu tiver aqui, que é aqui a gente tem o ID da família, todo mundo um, ele vai gerar uma aresta, ou seja, através da chave estrangeira, que no relacional é o que liga, né? É o que relaciona objetos de uma tabela com outra, é através dela que a gente vai criar os relacionamentos entre os nós do meu banco de dados orientado a gráfico. Então, cada ID vai gerar uma aresta dizendo que cada nó desse se relaciona com esse outro nó, ou seja, cada pessoa dessa, ela pertence à família Simpson, né? Então tá aqui uma maneira bem simples e bem fácil da gente fazer a nossa migração de banco de bancos de dados relacional para banco de dados orientados a gráfico. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. A nossa aula foi bem curta, mas eu acho que foi bem explicativa, né? Bem útil. Estão aqui os meus contatos para caso vocês tenham algumas dúvidas. Até a próxima. Tchau, tchau.